Graça e paz. Aos nossos convidados também, sejam bem-vindos. Aqui é a casa do Senhor. Estejam à vontade na casa do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 122. No versículo 1, vamos ler apenas o versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos repetir. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu posso ter o dia mais atribulado da minha vida. Quando eu entro na casa do Senhor, quando eu já começo a me preparar para vir adorar o Senhor, eu já começo a colocar para o Senhor o que eu desejo, o meu desejo de adorá-lo, o meu desejo de fazer a vontade do Senhor. E aquilo vai me dando uma paz, uma tranquilidade. Quando eu entro então nos átrios do Senhor, então eu já estou completamente relaxado, porque é a casa do Senhor. Mesmo que hoje falam para todos nós, né? Nós somos a casa do Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de cada um de nós. Mas quando nós vamos nesse ajuntamento, que era aquilo que o Senhor Jesus sempre quis, que a sua igreja se reunisse, que nós aqui formássemos membros de um só corpo, o qual a cabeça que é Cristo, nossa, é uma alegria tremenda. É uma alegria poder chegar aqui, colocar as nossas vidas diante do altar, olhar os nossos irmãos, abraçá-los, conversar um pouco até, o que nós tivemos no dia, mas principalmente nós viemos aqui para adorar o nosso Deus, para louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. E isso deve trazer para cada um de nós uma alegria tremenda no nosso coração. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantas pessoas hoje desejariam estar aqui na casa do Senhor para adorá-lo e não podem? E nós podemos. Nós estamos aqui e nós vamos adorar o nosso Deus com o nosso melhor. Fique em pé, vamos consagrar o nosso culto ao Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus, como o meu coração se alegra, Senhor, estar na Tua casa. Ah, Senhor, se pudesse, como diz o salmista, eu moraria aqui todos os dias da minha vida. Mas nós temos lutas, nós enfrentamos batalhas, mas glorificamos o Teu nome porque o Senhor sempre está conosco. E quando nós estamos aqui nessa noite, reunidos em Teu nome, para louvar, para Te adorar, para glorificar o Teu nome, para salmodiar a Ti, nós queremos nos derramar na Tua presença, colocando as nossas vidas no Teu altar, colocando, Senhor, a nossa família no Teu altar, colocando tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para tomar conta em Teu altar. E nessa hora, Senhor, todas as igrejas que professam Teu nome, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação, mas principalmente que haja adoração ao nosso Deus. Então nós queremos nessa noite glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Assim nós oramos, Pai, agradecidos por estarmos aqui na Tua casa, nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja a toda manhã. Te imaginar é me inspirar
toda manhã. De imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais na tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder. Leva-me além. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber que sou verdadeiro adorador, verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho do teu. Quero te adorar, mesmo que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me ameaçar. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pai, e desembanhe a sua espada. Muito bem, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Não tem 3 meses que eu usei esse texto para trazer uma mensagem aos irmãos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a palavra dificuldade. Todo mundo sabe, dificuldade é quando as coisas não estão a nosso favor. Dificuldade é quando as coisas se tornam difíceis demais para nós. A dificuldade é na vida do ser humano, não só na vida do cristão, do ser humano em modo geral. A dificuldade é um obstáculo. Não existe nenhum ser humano sobre a face da terra que em algum momento da vida não passe por dificuldades.
E dificuldades, elas sempre irão aparecer na nossa vida. O Senhor Jesus, Ele disse à sua igreja que nós não devíamos ter um coração enganoso, achando que a nossa vida, depois que Ele entrou no seu senhorio, nos guiando à vida eterna, que nós não íamos ter problemas, que nós não teríamos dificuldades. Pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis atribulações, no mundo vocês terão dificuldades, no mundo vocês terão tentações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus disse que nós íamos ter perseguições. Nós estamos vivendo ainda um tempo em nosso país de muita liberdade, e ao contrário do que se pensa, a liberdade tem feito mal ao Evangelho de Cristo. Quem falou isso uma vez foi Billy Graham, que tinha crente demais no mundo, que se fosse dar uma sacudida na árvore, iam ficar poucos frutos na árvore, que a maior parte dos frutos estão podres, não estão simplesmente maduros para serem colhidos e servirem de alimentos, não. A maior parte dos frutos estão podres. Ele disse que tinha crente demais, e alguém depois, aproveitando essa palavra de Billy Graham, disse que o mal do Evangelho não é o Evangelho em si, e sim os evangélicos. E nós estamos vivendo isso, nós estamos experimentando nessa época, nessa era da igreja, a época de crentes mais fracos que nós já tivemos em toda a história da era cristã nesses últimos 2000 anos. Cristãos fracos, cristãos que ficam facilmente abatidos com toda e qualquer sacudidela na árvore. E Deus vai continuar nos sacudindo daqui para frente. Eu acredito que essa corda vai apertar. Eu louvo a Deus porque é bom que se aperte, porque a igreja mais poderosa no mundo não é a igreja em que está plantada, onde países estão sem nenhuma perseguição. Pelo contrário, a igreja mais poderosa no mundo é a igreja subterrânea, que se esconde na China, que se esconde na antiga União Soviética. Hoje existe uma certa liberdade, mas há perseguição. Mas na China, principalmente, muita gente morrendo por causa do nome de Cristo. Eu estava agora à porta conversando com a pastora Rita. Se vier perseguição, de que lado você vai ficar? Se houver hoje uma perseguição, você é de Jesus? Sim, sou. Se eu nega, não, então você vai morrer. Mas antes de você morrer, vai morrer o seu filho, sua esposa. Não, primeiro sua esposa não. Vamos fazer uma outra coisa com ela na sua frente. Eu acho que nessa época, irmãos, vai ter muita gente que vai negar Jesus. Você está preparado para isso? Que o Senhor Deus tenha misericórdia, que na hora em que soar a última trombeta e o Senhor vier para arrebatar os seus, você esteja pronto para ir na primeira leva. Felizes aqueles que têm parte na primeira ressurreição, é o que nos diz a palavra do Senhor. Mas por enquanto o Senhor não nos arrebata, e nós temos um sentimento de que estamos perto de que isso aconteça. E enquanto isso não acontece, nós estamos aqui sujeitos aos problemas normais da vida. E o Senhor Deus, na sua palavra, diz que isso não é só na vida do justo, não, é na vida do ímpio. O mesmo sol que nasce sobre um, nasce sobre o outro. O mesmo problema, o mesmo fracasso, flagelo que chega na vida de um, chega na vida de outro. Em outras palavras, todos nós estamos sujeitos a passar por problemas. Com a experiência da vida, a gente vai amadurecendo, vamos ficando mais casca grossa, mais resistentes, mas existirão sempre aquelas dificuldades que irão nos abalar. Será que você está hoje passando por uma dificuldade que tem abalado a sua fé? Eu não sei. A história que eu acabei de ler é uma história muito conhecida. Houve perseguição com a igreja, foi as primeiras perseguições
quando começaram a morrer os primeiros mártires. Primeiro morreu Estevão, agora o texto sagrado diz que morre Tiago, ao fio da espada, e Pedro era o próximo a perder a sua cabeça ou morrer crucificado, mas por conta da intercessão fervorosa da igreja, nós acabamos de ler que Pedro fora solto da prisão. As orações da igreja libertam pessoas da prisão. É por isso que na hora do culto a igreja precisa estar em oração. É por isso que na hora em que o pastor está fazendo a conclusão da mensagem, não é hora para você se distrair. É hora para você estar em guerra. Porque se pudéssemos ver o mundo espiritual, muitas pessoas que entram dentro da igreja entram opressas, entram mal acompanhadas de demônios que vão prender aquelas pessoas para não tomarem uma posição ao lado de Cristo. Então essa é a hora da igreja entrar numa batalha espiritual, dizendo: Senhor, liberta nesta noite, Senhor, aquele que precisa se converter, que a tua palavra que foi lançada agora possa produzir frutos dignos de arrependimento. É hora de guerra. Não dá para a gente ficar olhando o espetáculo, porque não é espetáculo. Culto não é espetáculo. A igreja precisa voltar a fazer orações de guerra dentro da igreja. Não é fazer disso um lema, você começar a ver demônio em tudo, porque também é o outro extremo. Mas é você, na hora da oração, você dizer: Senhor Deus, tenha misericórdia, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva. Senhor, esse meu convidado que eu trouxe para ouvir a tua palavra, trabalha no coração dele, salva ele, restaura o casamento dela. É hora de guerra. Não é hora da gente ficar vendo a banda passar. Então o que acontece na vida do cristão na hora em que ele passa por dificuldades? Como é que você reage às dificuldades? Porque todos nós temos as nossas horas de dificuldades. Se eu fosse dar oportunidade aqui, eu acho que a gente ia ouvir pelo menos uns 5, 6 testemunhos de dificuldade que os irmãos passaram de segunda-feira para cá. E não é nenhuma vergonha você dizer: eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por obstáculos na minha fé. Isso não é vergonha, pelo contrário, quando você assume que está passando por dificuldades e pede socorro, o socorro vem. Se você não se reconhecer doente, você não vai poder ser curado, não poderá ser liberto. Se você não se reconhecer prisioneiro de Satanás ou das obras da carne, você não poderá contar com o Salvador pronto a auxiliar você. Agora, o que a dificuldade pode trazer de coisa boa para a vida do cristão? Uma vez que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa palavra todas é uma palavra que tem um espectro bem amplo. E a gente pensa que uma calamidade que aconteceu na vida de uma pessoa tão boa, a gente pensa: como é que pode isso acontecer na vida desse irmão ou dessa irmã e isso servir para a glória de Deus? Isso servir para a pessoa ter um final feliz? A gente se pergunta: todas as coisas vão contribuir para o meu bem? Eu acho que Deus tem um humor meio sarcástico. Será que Ele não está vendo a minha dor? Mas as dificuldades têm os seus lados positivos. O lado negativo é que a dificuldade dói. Dificuldade traz não só dor, mas traz muita lágrima, traz choro, traz solidão. Dificuldades traz o sentimento de limitação, de quão limitados nós somos, de quão pobres nós somos, de quanto carecemos da glória de Deus. Então a dificuldade tem esse lado. Mas a dificuldade tem algumas coisas que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Primeiro, a dificuldade mostra quem nós somos. Quando você passa por uma dificuldade, você vai ter noção de quem você é, de qual é a força que opera em você, se é a força que vem de Deus ou se é a força do seu braço. Mas nós temos dificuldades.
Uma das coisas que as dificuldades vão mostrando são as nossas limitações. O meu pai, a minha mãe encrencava com o meu pai quando ia para a igreja, porque eles tinham lá reunião da melhor idade. Ele falava com a minha mãe: melhor idade o que, Catarina? Mas a melhor idade para morrer. Melhor idade é 20 anos, 30 anos. Ele era muito brincalhão, muito gozador, mas ele sabia quais eram as limitações dele. Então, a primeira coisa que as dificuldades nos mostram é quem nós somos, quem você é, diante dos vendavais, dos ventos contrários que a vida irão soprar sobre nós. Segunda coisa que nós aprendemos é que nas dificuldades nós vamos ver quem é o outro, quem são os nossos amigos. As dificuldades não só revelam as nossas fragilidades, mas é nas nossas dificuldades é que Deus mostra de fato quem é amigo e quem não é. Quem naquela hora você pode contar ou quem vai virar as costas para você. Então, dificuldade tem seu lado bom. Às vezes você está andando com uma pessoa enganada a vida toda, e no dia que a situação difícil chega, a Bíblia chama isso de dia mau, chega na sua vida, aquela pessoa que você tinha uma grande expectativa de ser um ombro amigo, de estender a mão, de orar por você, essa pessoa simplesmente some do mapa e você não pode contar com aquela pessoa. Então as dificuldades têm esse lado positivo. Eu acho que é um lado positivo muito bom você saber se quem anda com você de fato é amigo ou não. Nossos momentos difíceis e os que nos cercam revelam quem são os nossos amigos. Terceira coisa que as dificuldades fazem conosco: as dificuldades, louvado seja Deus, revelam para nós quem é Deus. Que coisa importante, irmãos. É muito triste a gente declarar isso. A maior parte das pessoas no mundo só procuram Deus na hora da dificuldade. São todos que procuram a Deus na hora da dificuldade? Não. Tem gente que tem um coração tão duro que na hora da dificuldade ainda blasfema. Mas tem gente que teve uma sementinha lançada lá no coração, que na hora da dificuldade a pessoa corre para a casa do Senhor, para os átrios do Senhor. Mesmo sentindo-se fraco, vem na casa do Senhor e pede alguém para orar por ele ou por ela. Então a dificuldade mostra o quão dependente nós somos de Deus. As dificuldades revelam Deus para nós. O que aconteceu aqui com Pedro? Aconteceu esse mesmo processo que eu estou falando aqui. Primeiro Pedro vê agora Tiago sendo morto ao fio da espada. O que se passou na cabeça de Pedro? Você imagina, se coloca no lugar de Pedro, porque ele era o próximo da fila. Ele era o próximo que ia morrer. Então ele passou por essa experiência de ver a sua limitação. Agora estava preso, estava fortemente guardado, encarcerado, é o que nos diz a palavra. A segunda coisa que Pedro passou aqui foi que, além dele ver a sua própria limitação, ele teve a grata experiência de ver quem de fato eram seus verdadeiros amigos, que eram seus irmãos na fé. Os seus verdadeiros amigos foram a peça principal para que Pedro fosse liberto da prisão. Quando nós temos amigos de Deus na nossa vida, os embaraços que se apresentam, eles rapidamente se desfazem, porque nós temos gente que ora por nós. Eu fui fazer ontem um exame de renovação de CNH, aí uma médica muito boa foi fazer os exames, escuta aqui, médio, o senhor tem insuficiência cardíaca? Eu tenho. Aí eu precisei até no médico, para ele fazer um laudo, para eu pegar amanhã, para eu poder renovar a CNH. O senhor desmaia? Eu falei, não, desmaia não. O senhor passa mal assim de sentir tontura? Eu falei, graças a Deus não. Ainda bem que o senhor não teve Covid. Eu falei,
Já tive. Ele falou, como? Você, eu tive Covid. Aí ela até deu um passinho para trás, né? Eu falei, não foi recente, foi em fevereiro. Pode ter certeza, alguma sequela o senhor tem. Eu falei, está amarrado no nome de Jesus, nem sequela nenhuma não. Não, mas só vai me trazer, que eu não posso liberar a carteira para o senhor, sem o seu médico dizer que o senhor está apto para dirigir. Quem está acompanhando o senhor no carro? Eu falei, Jesus. É o senhor que está dirigindo? O senhor? Irmãos, isso é muito sério. Quando a oração do povo de Deus é ouvida, milagres acontecem, irmãos. Irmãos, os irmãos sabem que eu fiquei ruim. 4 dias de hospital, asmático, insuficiência cardíaca, gordo, barrigudo. Não é fácil não, irmãos. Tive que parar de comer bacon, essas coisas todas. É prazer do cristão, né? Essas delícias que Jesus deixou para nós, irmãos. Mas escuta isso. O Senhor, Deus botou a mão, protegeu, guardou e continua usando. Por conta de quê? Ah, irmãos, eu sou poderoso. Não, irmãos. É por conta do mesmo eu sendo verme que sou, eu tenho uma igreja que me ama e que ora por mim. Eu tenho noção disso, irmãos. Tenho noção. Tenho noção que se não fosse a intercessão dos irmãos aqui na igreja, eu não seria pastor nesse aprisco há muitos anos. Eu não estaria de pé hoje, já teria caído muitas vezes. Tenho noção disso. Então, na hora da dificuldade, Deus mostra para você quem de fato é seu amigo, quem de fato vai te estender a mão. E Pedro teve essa experiência dentro da prisão. Você sabe que você está numa situação sem saída, fortemente guardado, na certeza absoluta de que o próximo da fila a morrer é você, e Deus envia um anjo de madrugada no lugar onde você está. É um milagre poderosíssimo, louvado seja Deus. E por último, nós falamos aqui, as dificuldades mostraram para Pedro quem é Deus na vida dele. As dificuldades vão mostrar a você quem é Deus na sua vida. Então, quando você estiver passando por dificuldade, não murmure, não reclame, louve a Deus. Fala, Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu estou passando por essa dificuldade, mas eu não vou morrer nessa dificuldade. O Senhor vai me dar o escape, o Senhor vai me dar o livramento. Amém, meus irmãos? Então, dificuldades na vida da igreja é uma bênção. Nós completamos aqui 20 anos. Esses dias, na reunião dos autônomos empresários, nós compartilhamos aqui com os irmãos. Os 20 anos de sucesso da igreja foram regados a muita oração, foram regados a traição, foram regados a muita lágrima. Aqui 20 anos de ministério de igreja de porta aberta foram 20 anos de muita dificuldade, de muito sofrimento, de horas que a gente achar que a igreja ia fechar porque estava acabando o recurso financeiro, mas a porta continua aberta, porque foi Jesus quem abriu, irmãos. Então, nas dificuldades nós crescemos em fé. Nas dificuldades nós temos experiência que quem não passa por dificuldade não tem. Então, quando você estiver passando por uma limitação, uma dificuldade, louve a Deus, aproxime-se mais do Senhor Deus em oração, adore mais a Deus. Adoração é uma expressão da nossa fé. E se tem uma adoração poderosa, é aquela adoração que sai dos nossos lábios, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade. Deus se agrada quando a nossa fé nos eleva a um patamar em nossa existência de andar por fé e não por vista, de não olharmos para a força das dificuldades. Eu encerro essa palavra lembrando a você o que Jesus nos falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter dificuldade. Então, você está passando dificuldade? Sua dificuldade tem começo, meio e fim. Deus vai te dar o alívio. O Senhor Deus vai te dar o escape. A única coisa que você precisa fazer é ficar firme no Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Depois nós vamos consagrar a Deus o nosso